Algumas profissões não oferecem risco algum à saúde do trabalhador, mas há outras que podem colocar a vida do empregado em risco ou causar doenças. Nesses casos, o profissional tem direito a receber um valor a mais no salário. São os adicionais de insalubridade e periculosidade. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos saber um pouco mais sobre isso. Confira. Subir quase 11 metros de altura e estar bem perto de fios de alta tensão. Mesmo depois de muito treinamento e usando todos os equipamentos de segurança, não deixa de ser uma tarefa arriscada. Esse é o trabalho de Fagner. Ele atua como eletricista há 10 anos. Sem dúvida, o maior risco é perder a vida. Sim, já fui treinado, né? A gente tem todo o procedimento, a parte de integração na empresa, né? A questão do procedimento, né? Para minimizar essa questão do risco aí. O artigo 193 da CLT considera atividades perigosas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho aquelas que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica em alta tensão, trabalho em motocicletas, trabalhos que podem envolver situações de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Nesses casos, é assegurado ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Para evitar acidentes e fatalidades, a empresa deve fornecer os equipamentos de proteção individual, que são esses óculos, capacete, macacão, luva e botas. Além disso, um treinamento deve ser dado a todos os trabalhadores. Outras profissões possuem riscos diferentes. Podem não ser consideradas perigosas, mas de acordo com o artigo 189 da CLT, são insalubres, ou seja, podem fazer mal à saúde do trabalhador. São atividades que expõem os empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, que são fixados por peritos e regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Uma das profissões que deve receber o adicional de insalubridade é a de técnico em radiologia. Isso porque, mesmo em doses baixas, a radiação pode trazer problemas à saúde. Caso o trabalhador se descuide, há o risco de doenças como câncer e até cegueira. Aqui nessa sala de raio-x, embora exista o risco à exposição de radiação, também existem maneiras de se proteger dela. Para o paciente e para o acompanhante, tem este colete e esse protetor de pescoço que possuem chumbo, e a profissional só pode acionar a máquina de raio-x quando estiver por trás dessa parede que bloqueia a radiação. A Daiane trabalha há 5 anos na área e sempre toma todos os cuidados necessários para proteger o paciente e a si mesma. Inicialmente eu ficava com medo quando eu iniciei a minha carreira como técnica de radiologia, por não ter conhecimento sobre os aparelhos e sobre as proteções. Mas depois de um certo tempo que eu estava trabalhando, eu percebi que se a gente se cuidar da forma correta, usar todas as proteções, o risco de desenvolver uma doença futuramente é muito pequeno. O fiscal do trabalho ressalta que o ideal é sempre neutralizar o risco de adoecimento do trabalhador. Apenas a compensação financeira por meio do adicional não garante a segurança do trabalhador. O nosso grande desafio é lutar para que cada vez menos pessoas recebam de fato insalubridade, não porque seja uma supressão de direitos ou uma redução de remuneração, mas que a gente consiga que o máximo de pessoas possível trabalhem em ambientes verdadeiramente saudáveis. Este professor e advogado especialista em direito do trabalho explica que para comprovar a eliminação do risco é necessária a realização de perícia. Depende, né, se ele dá os equipamentos e feita a perícia, aí tem que fazer uma nova perícia e se verifica que não há mais ou se diminuiu a níveis toleráveis. Então, por exemplo, ele muda o equipamento de proteção de áudio, né? Muda para um de concha, e aí é feita uma perícia e se verifica que traz agora uma redução a níveis toleráveis, aí ele pode realmente retirar o pagamento do adicional, somente quando se chega a níveis toleráveis, conforme regulamentado pelo Ministério do Trabalho.
Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com a advogada, Alessandra Camarano. Muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios aqui da TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de começar perguntando a respeito do percentual que é estabelecido nesses casos. É claro que cada caso é um caso, mas existe uma regra geral para o estabelecimento desse percentual de insalubridade ou periculosidade? A periculosidade, o percentual é de 30% sobre o salário do empregado, independente da remuneração ou independente da função que exerce em condições perigosas. A insalubridade, ela varia de acordo com o grau de insalubridade que é aferido através de uma perícia técnica. Então, o grau ele vai de 20%, 30% ou 40%, médio, mínimo e máximo. Esses percentuais, eles são cumulativos? Por exemplo, uma pessoa trabalha numa profissão que ela é insalubre e também é perigosa. Isso é possível? É possível receber cumulativamente o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Por exemplo, vou usar um exemplo que talvez seja até bastante conhecido, principalmente quem mora no litoral, nas plataformas de petróleo. Temos, por exemplo, a figura do mergulhador, que faz aqueles trabalhos que são, na verdade, até muitas vezes relativamente comuns, mas existe até uma necessidade de uma precisão técnica muito grande para a realização do mergulho, pressão, etc. Existe uma periculosidade, pelo risco de morte, e também uma insalubridade o trabalhador é submetido a uma pressão, uma variação de pressão muito grande. É um caso típico? É um caso típico. Ele pode receber o adicional de periculosidade por causa do risco à vida, o risco de morte, e ele pode receber também o adicional de insalubridade, aí o percentual é em cima do salário mínimo e varia de acordo com o grau que é aferido através de uma perícia técnica. É possível se receber menos do que esse percentual estabelecido em lei? Não, não é possível receber menos do que o percentual estabelecido em lei. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas alterações, a lei 13.467, ela trouxe algumas alterações em relação à questão do recebimento da insalubridade, permitindo, no artigo 611 lá, ele permite que se faça, através de negociação coletiva, acordos para poder aferir o grau de insalubridade. Só que o artigo 611, ele já se contrapõe ao próprio artigo 611A, o 611B ele se contrapõe dizendo o quê? Que é objeto ilícito de acordo ou negociação coletiva de trabalho, quando se coloca, se suprime ou se diminui questões relativas à insalubridade. Então, eu não posso negociar normas de saúde e segurança do trabalho, precisa se observar o que está nas normas regulamentadoras. Por falar em nova lei trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, houve mudanças também, particularmente no que se refere a gestante e também a lactante em ambiente insalubre. Que mudança foi essa? Na nova legislação, ele fala, e o que também foi alterada pela medida provisória 808, há duas alterações na legislação do trabalho, no mundo do trabalho, em relação à insalubridade para a mulher gestante e lactante. A medida provisória, obviamente, aguardando aí posicionamento do Congresso Nacional. Então, o que acontece? A atividade insalubre em grau máximo, a mulher lactante e gestante, ela não pode estar trabalhando quando é detectada essa insalubridade neste ambiente. Pela nova legislação, quando a insalubridade é de grau médio ou grau mínimo, a lactante e a gestante, elas têm a possibilidade de apresentar um atestado de médico de sua confiança, onde diga, olha, você, apesar do ambiente ser insalubre, você está autorizada a trabalhar. Uma medida que é absolutamente inconstitucional, porque trata-se de norma de saúde e segurança no trabalho, que não pode ser negociada e que não pode ser de voluntarismo por parte do empregado nesse desequilíbrio das relações entre patrões e empregados. A exposição àquilo que se chama de agente nocivo, no caso da insalubridade, é necessário que seja no tempo integral da jornada de trabalho ou só em períodos, por exemplo, intermitentes? Não, a súmula já do TST, onde diz que mesmo não é um fator preponderante recebimento ou não do adicional de insalubridade trabalhar em jornada integral. Então, quando há intermitência nessa jornada de trabalho, pode também estar recebendo o adicional de insalubridade. E no caso do trabalhador em férias, como é que fica essa questão desse adicional? Também a súmula do TST, onde diz que a insalubridade, enquanto ela está sendo recebida pelo trabalhador, ela integra
a remuneração, então, para todos os efeitos, inclusive para recebimento de férias, 13º, horas extras, enquanto estiver dentro do período e do trabalho insalubre. Rapidamente, que o nosso tempo está acabando, existe a possibilidade de aposentadoria especial em relação à insalubridade e à periculosidade? Existe. A 8.213, ela traz a possibilidade da aposentadoria especial, redução do tempo, para pessoas que trabalhem em atividades insalubres ou periculosas. Doutora, muito obrigado pela sua participação dessa rápida entrevista sobre um assunto que é bastante vasto, mas muito obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigada a você.